Olá, amigos do canal Bah. Está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Você já sabe, todas as terças-feiras está aí com você com as principais matérias e assuntos da atualidade, com mais 6 reprises durante a semana. Canal Bah, que é transmitido para 19 municípios gaúchos, além, é claro, você já sabe, das redes sociais e também pela internet, através do nosso site que você está vendo aí na tela, o site do Canal Bah. Contamos com a sua audiência. Estamos aqui diretamente no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar um pouco a respeito dos preparativos da Justiça Eleitoral para o pleito do dia 7 de outubro e também a respeito do lançamento do hino oficial do TRE Gaúcho, uma iniciativa inédita na Justiça Eleitoral. Com muita satisfação que nós vamos entrevistar nesta primeira parte do nosso programa, da edição de hoje, o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Dr. Antônio Augusto Portinho da Cunha. Obrigado pela sua participação, diretor. É um prazer participar desse programa tão assistido e tão importante para o jornalismo gaúcho. Inicialmente, diretor Antônio Augusto, como eu falei na abertura, quais são os últimos preparativos da Justiça Eleitoral para o pleito do dia 7 de outubro? Olha, nós temos algumas questões ainda que nos atormentam, sobretudo no que diz respeito ao voto impresso. A questão do voto impresso ainda está sendo objeto de uma deliberação pelo Supremo Tribunal Federal e nós temos ainda uma questão também da própria produção dos módulos impressores. A Justiça Eleitoral não dispõe de recursos para produzir os módulos impressores, ou seja, as impressoras que serão acopladas às urnas eletrônicas, de uma forma geral, universal, ou seja, nós vamos ter que produzir um pequeno número pela Justiça Eleitoral, ou seja, para o Brasil inteiro. Estima-se que em torno de 30 mil módulos impressores que serão distribuídos proporcionalmente aos estados. Isso demandará, evidentemente, uma campanha de esclarecimento ao eleitor e também estamos preocupados com o próprio fluxo da eleição, porque na medida em que há o voto impresso, haverá uma tela a mais no processo de votação, que seria uma tela resumo do voto. Ou seja, após a escolha, e vai se votar primeiro para deputado estadual, depois deputado federal, depois 2 senadores, depois governador do estado e presidente da República. Após esses votos, os 6 votos, haverá uma tela resumo. O eleitor verificará se todas as escolhas que ele fez estão corretas, confirmará e esse voto será impresso, ele confirmará na leitura do visor, será provavelmente um visor de um material tipo acrílico, e essa cédula depois será depositada, sem o contato com o eleitor, será depositada em uma urna. Veja que é uma eleição bastante complexa, são 6 votos, ainda com essa tela resumo e com o voto impresso. Estimamos também que isso vai demandar um treinamento muito grande do mesário e uma campanha de esclarecimento ao eleitor, para que o eleitor não se veja surpreendido no dia da eleição com todas essas novidades. Lembro que em 2002, na época, o então corregedor regional eleitoral, desembargador Alfredo Guilherme Englert, destacou que o voto impresso era um verdadeiro retrocesso. Tivemos aqui no Rio Grande, em alguns municípios da região metropolitana, Sapucaia do Sul, Esteio e São Leopoldo também, e lá tivemos problemas, porque principalmente em relação ao visor. O eleitor, às vezes, com alguma dificuldade visual, né, não conseguia lembrar do número que havia digitado e na hora de conferir, dizia, não é esse aqui, fazia alguma certa confusão. Essa experiência negativa de 2002, negativa no sentido não de que tenha havido algum risco à segurança da eleição, mas certamente houve um certo tumulto, tanto que esses 3 municípios, Esteio, Sapucaia e São Leopoldo, foram os últimos do estado a terem a apuração concluída. Tá? Então, nós tememos alguma dificuldade. Isso também leva a uma nova estrutura de auditoria, ou seja, nós vamos ter que auditar algumas urnas que nós vamos selecionar nas vésperas da eleição, trazê-las para Porto Alegre e fazer um processo semelhante àquele que já se faz com o voto, aquela votação que se dá no mesmo dia, aquela auditoria, né, que se dá no mesmo dia, e que é já tradicional.
A votação paralela. A votação paralela. Então, quer dizer, além da votação paralela, que se dá no mesmo dia, nós teríamos nos dias seguintes, subsequentes à eleição, a auditoria de algumas urnas a serem sorteadas, também em um ambiente controlado, para checar, para ter se esse voto impresso ele é o mesmo que consta dos registros eletrônicos. Ainda há uma possibilidade de cair esse voto impresso para esta eleição? Existe uma ação da Procuradoria-Geral da República, uma ação direta de inconstitucionalidade, que está submetida ao Supremo Tribunal Federal. O relator é o ministro Gilmar Mendes. E nós temos agora que aguardar o resultado, se ele eventualmente haverá uma liminar ou se haverá um julgamento de mérito que possa vir a alterar esse dispositivo legal. Talvez seja fruto isso da polarização da sociedade, doutor Antônio Augusto, que tanto fala, né, dessa questão envolvendo A e B, a grenalização da sociedade brasileira, incluindo aí a questão da urna eletrônica, que já é considerada por vários países um produto de destaque, sendo inclusive orgulho nacional aqui no nosso país. Seguramente esse é fruto desse jogo de forças muito parelho. Na eleição passada, é interessante que na eleição de 2014, a última eleição presidencial, aqueles que desconfiavam da urna eletrônica se convenceram do resultado porque ganharam a eleição. E aqueles outros que sempre confiaram na urna eletrônica porque perderam a eleição por uma margem muito pequena, foram os primeiros, de uma certa forma, a questionar o resultado. Inclusive, propuseram uma auditoria. Essa auditoria foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral e, como já esperávamos, essa auditoria concluiu que as urnas não apresentavam nenhum problema de nenhuma ordem. Inclusive, a urna eletrônica é produto de exportação para outros países. Exatamente, já fizemos, com a nossa urna, já fizemos eleições em vários países aqui da América Latina, desde o Uruguai, aqui perto, Argentina, Equador, República Dominicana, México. E, claro, essa urna ela não tem uma difusão maior, porque o processo eleitoral nosso é muito complexo. E todas as camadas de segurança que estão inseridas na urna, elas tornam a urna um produto caro para eleições mais simples. Por quê? Porque a nossa eleição ela se dá de uma maneira bastante complexa pelo sistema nosso eleitoral, que é o sistema de voto proporcional por lista aberta. Ou seja, não se votam apenas em partidos, mas em candidatos. Numa eleição estadual, temos mais de 1.000 candidatos aqui no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, são milhares de candidatos. Então, com isso, ela tem que ter alguns requisitos que em outros países, por exemplo, aqui na América Latina, a maioria dos países, os votos se dão apenas em listas. Vota-se no partido A, B ou C. Então, é um processo muito caro para uma eleição que pode se dar de uma maneira mais rápida. E também tem a questão da desconfiança, né? O Brasil, a suspicácia no país é uma característica do Brasil. Todo mundo desconfia de tudo, sobretudo do poder público. Então, com isso, nós tivemos que investir muito em várias camadas de segurança no processo todo. É um processo bastante complexo. E isso, claro, torna o nosso produto, a nossa urna eletrônica, o nosso voto eletrônico, bastante dispendioso. A respeito da legislação eleitoral para este ano, quais as principais mudanças que o senhor destaca? A redução mais drástica que houve da campanha eleitoral de 90 para 45 dias já se deu na eleição anterior. Isso reduziu bastante a campanha, ela está muito concentrada e, fora isso, as regras de propaganda eleitoral também se modificaram da eleição passada. Se reduziu o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV, e o que, numa eleição estadual como essa, dificulta a visibilidade dos candidatos. A propaganda de rua praticamente é inexistente. Hoje nós temos apenas praticamente distribuição de panfletos e a fixação de adesivos. Então, a campanha, no meu entender, essa é uma opinião pessoal, da maneira como ela está sendo feita, se não houver um esforço muito grande dos candidatos de se fazerem visíveis por outras mídias, como, por exemplo, as redes sociais, a internet, ela simplesmente tende a dar mais visibilidade para aqueles candidatos já detentores de mandato. Até porque eles, regra geral, detêm o controle da máquina partidária. Isso, com o correr do tempo, visa o quê? A cristalizar aquelas antigas lideranças e candidaturas e há uma espécie de cartelização dos partidos políticos. Sobre internet, como combater as fake news?
Esse é um esforço bastante grande do Tribunal Superior Eleitoral, já se reuniu com os grandes provedores, também com a Polícia Federal, com a inteligência militar e apelando também para a própria sociedade de que combata as fake news. É impossível que elas inexistam, elas existem no mundo inteiro, mas o que se apela a todo eleitor, a todo cidadão, é que não dê crédito imediato para uma notícia bombástica que não tenha sido corroborada por outros meios mais tradicionais, como a imprensa escrita, a televisão, que são meios que se preocupam com a sua credibilidade e com a checagem dessas informações. É claro que aquela informação mais espetaculosa, ela sempre tende a ser mais reproduzida. Né? Então, o que nós sempre apelamos, olha, não se atenham à primeira notícia, chequem essa notícia, verifiquem se ela tem uma dose de razoabilidade e ela foi ratificada, corroborada pelos meios tradicionais de comunicação. Para finalizar, não poderemos deixar de parabenizá-lo pela concessão da medalha Moisés Viana, que o senhor vai receber ainda em data a ser definida. A medalha Moisés Viana, que é a maior condecoração da Justiça Eleitoral no Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito orgulhoso, muito honrado com essa comenda que me foi otorgada pelo tribunal por proposta do nosso presidente, desembargador Carlos Marchionati, mas eu já tive a oportunidade de dizer que eu a recebo em nome de todos os colegas. Eu acredito que, na medida em que um servidor é agraciado, ele representa um conjunto de servidores que tem feito de tudo para que a Justiça Eleitoral gaúcha e brasileira continue cumprindo a sua missão institucional da melhor maneira possível. Justa homenagem por ser o diretor-geral da Justiça Eleitoral no Brasil em maior tempo de efetividade no seu cargo. Como dizia o Martin Fierro, o diabo vale por diabo, mas mais vale por velho. Muito obrigado pela sua participação aqui no Canal Bá. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta aqui no Tribunal Regional Eleitoral, acompanhando os preparativos para o pleito deste ano e também o lançamento do hino oficial do TRE Gaúcho. E é com muita satisfação que agora nós vamos entrevistar o secretário da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE, Dr. Josemar Riesgo, que é nosso telespectador e inclusive acompanha o nosso Pergunta e Resposta pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado também, em nome do pessoal do TRE também, o agradecimento da participação também efetiva desse jornalista aqui junto ao tribunal. Pois, doutor Josemar, calendário eleitoral, a data principal agora diz respeito ao término do prazo para o alistamento eleitoral em 9 de maio. É verdade, e para nós é muito importante porque, até por um esclarecimento, Porto Alegre e a maioria dos municípios com mais de 100 mil eleitores não tem revisão do eleitorado ainda prevista, é o atendimento normal. Assim, o eleitor que for no cartório eleitoral seria apenas aqueles que tivessem algum problema com a Justiça Eleitoral. Nós dissemos isso porque muitas vezes no encerramento do fechamento do cadastro, que é 9 de maio, vai muitos eleitores achando que seria a questão da revisão biométrica. É para aqueles municípios que até já encerraram, ou seja, agora somente aqueles eleitores que eventualmente tivessem alguma pendência com a Justiça Eleitoral. Aqueles que já estão alistados para a eleição de 2018 não precisam comparecer. Importante destacarmos que esse prazo não vai ser estendido. A cada eleição sempre surgem os boatos, as fake news dizendo não, esse prazo vai ser dilatado. Não vai ser.
É verdade, isso é uma disposição legal, são 151 dias antes das eleições, é fechado o cadastro para que a Justiça Eleitoral tenha condições de confeccionar a folha de votação e, por conseguinte, também ter os eleitores aptos a votar. O cuidado que temos é, para o fechamento do cadastro, só comparecer os eleitores que tiverem necessidade com a Justiça Eleitoral até esse fechamento, dia 9 de maio. No que se refere ao horário eleitoral gratuito no rádio e televisão, mudanças no calendário eleitoral? Em relação ao horário gratuito, diminuiu o tempo, também o registro de candidatura diminuiu o tempo. Antes, para quem se lembrava, as eleições, nós tínhamos convenções em junho e registro de candidatura em julho. Agora as convenções são em julho, início de agosto, e o registro de candidatura em 15 de agosto. Lembrando que quem quer ser candidato já encerrou o prazo em 9 de abril. Ou seja, 9 de abril, o candidato que quisesse concorrer deve estar com a sua filiação partidária e também o domicílio eleitoral no estado aonde ele queira concorrer. Então, o telespectador que está nos acompanhando em 19 municípios gaúchos e também pela internet sabe que o horário eleitoral gratuito este ano vai ser mais curto. É verdade. E uma novidade também na eleição de 2018. Nesse primeiro semestre, não há mais propaganda partidária em que os candidatos aproveitavam aquela propaganda do partido para fazer o seu proselitismo político. Foi extinto com as novas modificações, ou seja, não há mais o que nós chamamos de propaganda partidária no rádio e televisão. Nós temos aí mais 2 minutos, doutor Josemar. E como é que está o trabalho da Corregedoria junto aos cartórios, aos 173 cartórios eleitorais do nosso Rio Grande do Sul? O trabalho da Corregedoria está muito bem, inclusive temos uma rotina de inspeções e correções a serem feitas, e um destaque importante, nesse ano encerramos a revisão do eleitorado, que também é sob responsabilidade da Corregedoria, em 426 municípios, ou seja, em números gerais, o nosso estado tem o maior número de municípios revisados eleitoralmente para esse fim. Apenas 71 municípios ficarão para a revisão do eleitorado no período de 2019, 2020 e 2020 a 2022, no caso incluindo também a capital do estado. Então isso é importante. Porto Alegre, podia repetir, doutor Josemar, qual a previsão de recadastramento biométrico? A previsão é que seria no último período o recadastramento biométrico obrigatório. Nós estamos já montando uma estrutura de atendimento normal do eleitor, mas já fazendo biometria, mas sem ainda a obrigação da revisão para todos os eleitores. Mas de 2021 a 2022 é o encerramento da revisão biométrica na capital. Nós esperamos que até lá tenhamos 40% a 45% do eleitorado já revisado com antecedência. Muito obrigado, então, doutor Josemar Riesgo, pela sua participação aqui no canal BA. Muito obrigado ao Sagredo, ao pessoal também, até o nosso estagiário na retaguarda, que também trabalhou aqui no TRE. Exatamente, o Eric Pastores, que vai acompanhar daqui a pouquinho o lançamento do hino oficial do TRE e conversará com o compositor, nosso servidor, colega Leandro Bertolo. É com você, Eric. Estamos aqui na sede do TRE em Porto Alegre, acompanhando o lançamento do hino oficial da Justiça Eleitoral Gaúcha. Além de relatar a trajetória do direito ao voto no Brasil, o hino homenageia o ato do juiz Moisés Viana, que perdeu a vida defendendo uma sessão eleitoral de iminente fraude em Santiago do Boqueirão, no interior do Rio Grande do Sul, na década de 1930. A composição é do servidor da casa Leandro Bertolo e foi executada pelo grupo vocal De Vez em Canto, com o acompanhamento do arranjador Luiz Henrique Nil ao piano. Bertolo explica como foi a criação do hino e a sua importância. Em agosto de 2017, recebi um convite do desembargador-presidente do Tribunal Regional Eleitoral para fazer um hino, para compor um hino que fizesse jus à instituição, com toda a sua importância histórica, política, social.
E a partir de então eu comecei o processo de elaboração do hino. Em cerca de 3, 4 meses aproximadamente, o hino estava pronto. A partir de então eu passei ele para um grande maestro, onde ele fez um arranjo maravilhoso para vários instrumentistas da Banda Municipal de Porto Alegre. E nós convidamos um coral maravilhoso de Porto Alegre, um coral de vez em quando, para fazer a interpretação do hino e a gravação vocal. O hino, ele é um marco, um símbolo institucional da Justiça Eleitoral, uma vez que ele foi elaborado com base numa pesquisa histórica muito importante, feita por um colega historiador, Rodrigo de Aguiar Gomes, e com base nessa pesquisa histórica, eu então estabeleci um formato cronológico que data lá desde o período colonial do Brasil até o período atual, onde nós temos a modernização de todo o sistema eleitoral. Então ele passa por toda a história do Brasil, ele vem sendo contado com a evolução da justiça eleitoral por todos esses anos nossos. E eu acho que realmente ele retrata bastante toda a nossa evolução, no sentido histórico, social, político. Você confere agora o making-off de produção do hino da Justiça Eleitoral Gaúcha. Bem, amigos, vocês acompanharam a cerimônia de lançamento oficial do hino do TRE Gaúcho. Dando sequência ao programa, a equipe do Multiverso IPA esteve presente no Fórum da Liberdade em Porto Alegre. Quem nos conta mais é o repórter Márcio Nunes. É com você, Márcio. Discutir ideias para resolver os problemas econômicos e sociais do Brasil. Esse foi o objetivo do 31º Fórum da Liberdade nos dias 9 e 10 de abril em Porto Alegre. O tema do evento foi a voz da mudança. O ponto alto do fórum foi o painel com o juiz federal Sérgio Moro. Ele foi ouvido por participantes do evento que compraram ingressos para a Arena da Liberdade. O magistrado participou de um painel com o ex-promotor da Operação Mãos Limpas na Itália, Antônio Di Pietro, para cerca de 500 pessoas. À noite, no painel aberto ao público geral, a plateia ovacionou Sérgio Moro. Eventualmente, decisões ineficientes tomadas por agentes públicos podem ter sido motivadas pelo desejo de obter recursos em propina. Do lado de fora do auditório, ao mesmo tempo em que Moro se pronunciava, manifestantes em defesa de Lula protestaram pela presença do juiz com palavras de ordem e cartazes. Fascistas não passarão!
Além da primeira aparição pública de Sérgio Moro após a prisão de Lula, o Fórum da Liberdade foi o primeiro evento no país que reuniu diversos pré-candidatos à presidência da República. Os pré-candidatos apresentaram um resumo das propostas para a área econômica e social. O pré-candidato pelo Partido Novo, João Amoedo, apresentou projetos de diminuição da interferência do Estado na economia e também ressaltou a importância do evento para apresentar soluções para os problemas econômicos. O importante nessa altura é a gente definir os caminhos que cada um quer seguir. Acho que isso é que vai fazer a diferença, o caminho que cada um propõe. Flávio Rocha, empresário que se filiou ao PRB para se candidatar à presidência, admitiu ser o menos conhecido da turma de presidenciáveis e apresentou propostas que beneficiam a prática do empreendedorismo. Estamos condenados nesse triste pelotão dos países hostis ao investimento e por isso mesmo não livres e por isso mesmo não prósperos. Por outro lado, Ciro Gomes do PDT discutiu sobre a importância do diálogo e do trabalho em conjunto entre o governo e o setor privado. Compatriotas, nós não vamos achar o caminho para desvendar o absolutamente grave e complexo momento socioeconômico, político e institucional que a nossa pátria está vivendo. Marina Silva, a pré-candidata pela Rede, salientou a importância de uma economia sustentável para o país a partir de uma visão de futuro para o Brasil. Qual é o nosso ideal identificador? É de ser um país economicamente próspero, socialmente justo, culturalmente diverso, ambientalmente sustentável. O ex-ministro da Fazenda no governo de Michel Temer, Henrique Meirelles, do MDB, destacou as medidas colocadas em práticas durante o período em que permaneceu no comando da pasta. Tanto o nível de relacionamento entre empresas e empregadores e empregados, mas mais importante, eliminando a indústria do litígio. O pré-candidato Geraldo Alckmin descreveu as principais medidas do governo tucano no estado de São Paulo e como essas propostas teriam impacto em âmbito nacional. Mesmo com dificuldade, no ano passado tivemos um superávit primário de 5,3 bilhões de reais. A solenidade de abertura do fórum teve como foco a entrega do Prêmio Libertas para o empresário e associado do IEE, Carlos Biederman, e do Prêmio Liberdade de Imprensa para Miguel Otero, CEO do jornal El Nacional da Venezuela. Cerca de 5.000 pessoas passaram pelo centro de eventos da PUC em 2 dias de fórum. Neste ponto, encerramos mais uma edição do Pergunta e Resposta. Até a próxima!